Para nós, então, da área biológica, sempre que a gente fala de cinética química e de catalisador, a gente tem que sempre lembrar das enzimas, tá? As enzimas, elas são catalisadores porque elas não são consumidas durante a reação química. E a ligação do substrato na região do sítio ativo das enzimas criam condições, então, de redução da energia de ativação. Essa redução da energia de ativação ela acontece porque as enzimas elas rompem ligações do substrato, interações do substrato e fazem novas interações com o substrato. E durante esse processo de rompimento e de estabelecimento de novas interações, há liberação de energia que é utilizada, então, para abaixar essa energia de ativação. Tá? Então, esse processo é um processo extremamente interessante, porque viabiliza as reações químicas novamente nas condições do nosso organismo, que são condições de baixa temperatura e pressão. Bom, esse conceito, inclusive, de energia de ativação serve para explicar o que vocês discutem lá na bioquímica, do modelo de interação entre as enzimas e o substrato. Né? Durante muito tempo, inclusive na época que eu estudava, utilizava-se muito o termo chave fechadura. Então, a forma como a enzima se ligava ao substrato, a especificidade que a enzima tem pelo substrato, era semelhante à de uma chave com uma fechadura, da especificidade da chave com a fechadura. Então, para cada enzima, eu tenho um substrato. Assim como para cada fechadura, eu tenho uma chave. Só que depois de observar melhor as características energéticas que envolvem a enzima, observou-se que se o substrato ele fosse completamente complementar ao sítio ativo, assim como a chave é completamente complementar à fechadura, do ponto de vista energético, isso criaria uma situação que, olha só, faria com que o substrato, ao se ligar à enzima, ele aumentaria a energia de ativação. A energia de ativação agora vem daqui, ó, até aqui. Ou melhor, de forma mais prática, o substrato ia interagir tanto com a enzima, de uma forma tão complementar, que ele não ia querer mais se soltar da enzima. Que ele não ia querer mais ser decomposto. Ou seja, ele criar uma condição energética ali que ia impedir a sua decomposição. Isso do ponto de vista energético, que se esse modelo aqui fosse assim, chave fechadura, a energia de ativação ela iria aumentar, o que não favorece a reação química, torna a reação mais lenta. Então, de uns anos para cá, surgiu o modelo, que é o modelo de ligação induzida. O substrato ele é complementar ao estado de transição. Então, não há o sítio ativo e o substrato, eles não são complementares. Mas o substrato, a enzima e o substrato, eles modificam a sua estrutura durante o processo de ligação. E ao modificar a sua estrutura, modificar a sua forma, tanto da enzima quanto do substrato, a enzima era assim, ó, reta. O substrato também era reto. Agora a enzima deu uma entortada aqui no sítio ativo e o substrato foi forçado a entortar também. Esse encaixe induzido, que é induzido pelas interações do substrato com o sítio ativo, cria uma condição de redução da energia de ativação. Tá?
Então, se algum dia vocês se depararem com essa pergunta de bioquímica, qual é o modelo de ligação do substrato com a enzima? O modelo mais adequado é do encaixe induzido, onde tem essa redução efetiva da energia de ativação. Diferentemente do chave-fechadura, onde, do ponto de vista energético, há um aumento da energia de ativação. Isso serve para as enzimas, mas serve para qualquer catalisador. Tá? Isso serve para qualquer ligação entre duas moléculas que vão promover a decomposição depois ou uma reação química de síntese. Então, certos medicamentos que são utilizados para aumentar a síntese por ligação em uma determinada substância, ou certos medicamentos são utilizados para decomposição de uma molécula devido à sua interação com aquela molécula, vai ter que ter um encaixe que vai acontecer de forma gradativa. E energeticamente, esse encaixe tem que levar a uma redução da energia de ativação, para que a velocidade da reação seja maior, que a reação aconteça mais rápida. A energia que é utilizada para mudar esse encaixe são as energias provenientes da quebra das interações entre o substrato. Por exemplo, vamos pensar numa protease, numa enzima protease, que quebra proteína. Então, esse bastão seria a proteína e o azul seria a minha enzima protease. Como vocês viram lá na bioquímica, a proteína ela tem uma estrutura primária, secundária e terciária. Algumas estruturas até quaternárias. O que mantém as estruturas dessa proteína são as interações que ocorrem entre os aminoácidos, não é isso? Interações do tipo hidrofóbicas, interações de hidrogênio entre os aminoácidos. Então, para um aminoácido ele se aproximar do outro e promover uma torção na enzima, que é a sua estrutura tridimensional, terciária, esse aminoácido tem que estar interagindo com o outro. Quando essa proteína se aproxima da protease, a protease tem aminoácidos que substituem essa ligação entre os aminoácidos da cadeia da proteína, passando a fazer essa ligação da proteína com a enzima. Essa mudança no rompimento dessa ligação, no estabelecimento de uma nova ligação, fornece essa energia de ativação. Então, as energias de ativação provenientes dos catalisadores vêm da quebra da interação entre as moléculas do substrato e a formação de novas interações do substrato com a enzima ou com o catalisador. Tá? E por que é um catalisador? Porque ele não vai ser consumido, ele não vai sofrer reação química, ele só vai fazer interações químicas com o substrato. E essas interações é que vão modificar a estrutura do substrato. Mas não modifica a molécula do catalisador. No final da reação, a enzima continua sendo enzima. Ela não se transforma em outro produto, em outra molécula. Continua sendo enzima. Tá? Bom, isso é extremamente importante nos dias atuais, pessoal. Tá? Tem um ramo da biotecnologia, para quem gosta de inovação tecnológica, que se dedica bilhões em pesquisa para catalisadores biológicos. E essas pesquisas elas envolvem as mais diferentes esferas. Tá? Tanto produtos farmacêuticos, farmacológicos de uma forma geral, cosméticos, e tratamentos estéticos, tratamento de resíduos, por exemplo, esgoto, resíduos sólidos,
indústria de alimentos, produtos de limpeza e higiene pessoal. Então, por exemplo, tem sabão em pó com enzimas, né? Enzimas lipolíticas para tirar gordura de tecido. Temos fungos que trabalham no processo de decomposição de lixo, resíduo sólido, de esgoto, resíduo líquido. Temos fungos e bactérias que aceleram os processos de decomposição de alimentos. Então, os queijos famosos aí com fungo, né? Tem micro-organismos, por exemplo, leveduras, que aceleram a digestão, ou facilitam a digestão de um indivíduo. Então, são utilizados como medicamentos, né? E por aí vai embora. Todos eles pensando em cima das enzimas. E o conhecimento, então, da atuação das enzimas e da velocidade da reação envolvendo essas enzimas favorece o desenvolvimento desses produtos, né? E é uma área extremamente interessante e que vai cada vez mais ser utilizada porque parte do princípio de que não se utiliza produtos químicos sintéticos, mas sim produtos tidos como naturais porque são produzidos por outros organismos vivos, né? Então há um menor impacto sobre os outros organismos vivos por não se tratar de uma molécula sintética. E muitas vezes pode causar uma toxicidade por não ter uma forma de decomposição pelos organismos vivos. Bom, aí entra um pouquinho dos cálculos, né? A cinética química ela pode ser expressa por uma fórmula matemática. A fórmula é a seguinte: velocidade é igual a uma constante vezes a concentração do reagente elevado a um expoente aqui, que é relacionado com uma definição experimental, vezes a concentração dos demais reagentes elevado a um expoente que é determinado de forma experimental. Então, a velocidade da reação é igual a K vezes X elevado a M vezes Y elevado a N. Ou seja, a velocidade ela é função da multiplicação dos reagentes. Desculpa. É resultado da multiplicação da concentração dos reagentes. E essa concentração dos reagentes é ajustada aqui por um expoente, que pode ser definido de forma experimental. Então, por exemplo, reação de decomposição do óxido de nitrogênio, N2O5, formando o óxido nítrico mais oxigênio. Tá? Para essa reação, a velocidade da reação é K vezes a concentração do reagente, N2O5. Onde K é uma constante de proporcionalidade. É um valor constante, tabelado para essa reação. E da onde veio essa equação aqui de velocidade, então? Qual que é o expoente que eu devo colocar aqui? Ora, basta eu olhar o experimento que foi montado. Então, foi adicionado 0,01 mol por litro de N2O5. E quando adicionou 0,01 mol por litro, observou-se uma velocidade de reação de 0,016 mol por litro por hora. Quando adicionou 0,02 mol por litro, a velocidade foi para 0,032. Quando adicionou 0,03 mol por litro, a velocidade foi para 0,48. Ou seja,
À medida que a quantidade foi aumentando, o dobrou aqui, ou triplicou, a velocidade também dobrou ou triplicou. Isso indica para mim que à medida que eu duplico a concentração, eu também duplico a velocidade. Se eu triplico a concentração, eu triplico a velocidade. Se eu quadruplicar a concentração, for para 0,04, eu vou quadruplicar a velocidade. Mostrando para mim que a relação entre a velocidade da reação e a concentração do reagente é uma relação direta. Uma proporcionalidade direta. Se eu dobro um, o outro dobra. Se eu triplico um, o outro triplica. Quando a relação é diretamente proporcional, o número que eu utilizo aqui como expoente é 1. Então, é como se tivesse elevado a 1. Então, esse 1 aqui significa que essa reação é uma reação de primeira ordem. Tá? Uma reação de proporcionalidade direta. Já se nós observarmos essa reação aqui, ó, do brometo de oxigênio e nitrogênio, para cada 2 mols do brometo de oxigênio e nitrogênio, forma-se 2 mols de óxido de nitrogênio e 1 mol de brometo. Se a gente fizer um experimento utilizando concentrações do reagente, se a gente usar 0,01 mol por litro, a gente vai ter uma velocidade de 0,085 mol por litro por hora. Se eu dobrar a velocidade do reagente, olha só o que acontece com a minha velocidade. Ela aumentou 4 vezes. Se eu triplicar a concentração do meu reagente, a minha velocidade aumentou 9 vezes. Isso significa para mim que a cada aumento da minha concentração do reagente, a velocidade aumenta elevado ao quadrado. Então, nessa reação, eu tenho uma relação direta com o quadrado da concentração. Então, a minha velocidade da reação fica K vezes NOBR elevado a 2. E aí o meu expoente aqui ele foi definido experimentalmente, porque à medida que eu aumento a minha concentração, a velocidade é elevada ao quadrado. Então essa é uma reação que a gente fala que é uma reação de segunda ordem, porque ela tem um expoente igual a 2. Já nessa terceira reação aqui, ó, eu tenho 2 reagentes formando 2 produtos. Então, a velocidade da minha reação é um produto da concentração dos meus reagentes. Agora, qual que é o expoente de cada reagente? Então, V é igual a K vezes a concentração de H vezes a concentração de NO. Mas qual que é o expoente do hidrogênio e qual que é o expoente do NO? Basta eu medir isso experimentalmente. Então, olha só. Quando eu coloquei 10 a menos 3 mol por litro de H2 e 10 a menos 3 mol por litro de NO, a minha velocidade foi 3 vezes 10 a menos 5. Quando eu dobrei a velocidade de H2 e mantive constante a concentração de NO, a minha velocidade dobrou. Foi de 3 para 6. Quando eu mantive a concentração de H2 e dobrei a velocidade do NO, a minha velocidade aumentou 4 vezes. Então, ao deixar o NO constante, se a minha velocidade dobrou quando eu dobrei o H2, relação direta com a concentração de H2.
Quando eu dobrei a concentração de NO e mantive a concentração de H2 constante, minha velocidade aumentou 4 vezes, eu tenho uma relação direta com o quadrado do NO. Então, fica V igual a K, concentração de H2 elevado a 1, NO elevado a 2. Essa é a minha equação da velocidade. É diretamente proporcional à concentração de H2 e diretamente proporcional ao quadrado da concentração de NO. É isso que está me dizendo essa reação. Essa é uma reação de terceira ordem porque a soma dos dois expoentes aqui é 3. 1 mais 2, 3. Tá? Agora vamos pensar aqui, ó, nessa reação. Os dados da tabela foram obtidos a 55 graus, a partir da reação CH3, 3CBr. Trimetilbromometeno é o nome desse composto. Mais 1OH2, formando CH3, 3COH, mais 1BR2. Então, eu tenho aqui, ó, deixa eu só consertar isso aqui, pessoal. Então, vamos lá. Vou olhar aqui a minha tabela, né, que foi montada no experimento. Nessa experiência foram feitos 5 tratamentos, desculpa. Um tratamento manteve-se a concentração dos dois reagentes a 0,1 mol por litro. No segundo tratamento, dobrou a concentração do primeiro reagente e manteve o segundo constante. No terceiro experimento, triplicou a concentração do primeiro e manteve o segundo constante. No quarto, manteve o primeiro constante e dobrou o segundo. No quinto, manteve o primeiro constante e triplicou o segundo. Então, com base nesses dados, represente a expressão da lei da velocidade dessa reação e determine o valor numérico da constante de velocidade. Então, como que eu vou fazer isso? Primeira coisa, que a minha velocidade é igual a K vezes concentração de quem? Concentração dos meus reagentes. CH3 3CBr vezes concentração de OH-. Bom, mas qual que vai ser o expoente que eu vou colocar aqui? Vou chamar de X e de Y. Não. Então, qual que vai ser os expoentes X e Y aqui para essa equação? Bom, basta eu observar aqui, ó. Quando eu dobro a quantidade do primeiro reagente, a minha velocidade dobra. Quando eu triplico a concentração do meu primeiro reagente, a minha velocidade triplica. Então,
passou de 0,1 para 0,2, foi de 0,01 para 0,02. Passou de 0,1 para 0,3, foi de 0,01 para 0,03. Ou seja, essa reação, ela possui uma relação direta com a concentração do primeiro reagente aqui da reação. Quando eu mantive constante a concentração do primeiro, mesmo que eu dobrei a concentração do segundo, a velocidade permaneceu igual. Mesmo que eu dobrei, que eu tripliquei o segundo reagente, a minha velocidade manteve-se igual. Isso demonstra para mim que o segundo reagente aí dessa reação ele não influencia na velocidade da reação, tá? O único reagente que influencia na velocidade da reação é o primeiro reagente. Pessoal, mas o senhor não falou que é uma multiplicação da concentração dos dois reagentes? Sim. Como, ao permanecer constante, ele não... Desculpa, quando foi variada a concentração do segundo reagente, a velocidade foi mantida constante, é como se esse índice aqui fosse igual a 0. E todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, essa multiplicação, essa potência aqui, ela é igual a 1. O que significa que esse reagente não interfere na reação. E como o primeiro reagente tem uma relação direta, o meu expoente aqui é igual a 1. Toda vez que eu tenho uma relação direta, expoente igual a 1. Se for direta ao quadrado, expoente igual a 2. Se for direta ao cubo, expoente 3, e assim sucessivamente. Então, a equação da velocidade fica assim, ó, V igual a K vezes a concentração de CH3,3CBr. Essa é a velocidade da reação. Sim ou não, pessoal? Bom, eu vou fazer o seguinte, tem uma lista de outros exercícios aqui, tá? E tem uma discussãozinha aqui sobre reações elementares e não elementares, que eu gostaria de discutir na próxima aula com vocês, tá? Então fica esse exercício aqui para vocês tentarem resolver, né? E a letra B desse exercício, basta vocês substituírem o valor da velocidade e da concentração proporcional. Por exemplo, no ensaio 2, eu tenho, para a concentração de CH3,3CBr, a concentração de 0,2 mol por litro. Então, para a concentração, se eu substituir aqui por 0,002, desculpa, 0,2, vai ficar V igual a K vezes 0,2. Só que quanto que é V para 0,2? 0,02. Então, se eu substituir o V aqui por 0,02 igual a K vezes a concentração correspondente, que é 0,2. Eu vou achar o K, então, que é 0,02 dividido por 0,2. Então, para a letra B aqui, determinar o K, basta eu substituir esses valores aqui por uma dessas linhas da tabela, 2 ou 3. Se eu fizer aqui a substituição por um ou por outro, eu vou achar o valor de K, que é a constante de velocidade. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Só vamos parar a aula por aqui, então, tá? Na próxima segunda-feira a gente discute sobre isso, então, ok? Então, obrigado mais uma vez e até a próxima segunda, pessoal. Valeu!
Bora fazer almoço?